Olá, meu querido, receba mais uma vez o abraço carinhoso do Bispo Henrique de Paula. Estamos aí, juntos, firmes e fortes, prosseguindo do nosso treinamento MDG, crendo que Deus tem algo muito grande preparado para nós. Certamente Ele está preparando você para viver novas experiências e tomar posse de todas as promessas que mudarão os rumos da sua vida. Bom, vamos lá, agora nós estamos na lição de número 7 do nível de consolidação. E eu gostaria que você não deixasse de ler a sua apostila, porque certamente tem muita coisa boa, muitas coisas que a gente não consegue dizer aqui no vídeo, mas nós temos ensinamentos interessantíssimos na apostila. O assunto é até um pouco repetitivo, vocês me perdoem, mas é essencial porque há determinadas verdades que têm que ser massificadas na vida da gente. Eu espero que você não estranhe e não reclame, porque eu sei que a vida toda você encontrou pessoas que disseram que você não era nada, que você não ia vencer, que você não era importante. Muitas situações que você vem enfrentando ao longo da sua vida apontam para essa mentira, né? Que você não é nada, que você não vai conseguir, que você... Então leva tempo para você perder esse ranço, perder essa ideia, sair dessa ideia de que você é o pior, que você não vai conseguir, que você é muito pequenininho perto dos outros. É uma lavagem cerebral que o mundo faz com a gente muitas vezes. Eu sei porque eu já passei muito por isso também. Eu também já me senti uma pessoa muito, muito incompetente, sem condições de fazer nada, E chega um momento que você descobre que não é bem assim. Deus tem nos preparado, sim, para o propósito que Ele determinou para nós. A uns Deus preparou para uma coisa, a outros Deus preparou para outra coisa, mas certamente Deus nos preparou para o propósito que Ele tem determinado para cada um de nós. O assunto hoje é, como eu disse, um pouco repetitivo, mas é muito interessante. A gente vai começar agora. Estudo 7 do nível de consolidação. O título é: Você não é qualquer coisa. E a nossa apostila começa com uma frase que eu achei super interessante. Se você tem aí nas mãos a apostila, você lê. Diz assim: as sementes da grandeza estão em você. Isso é bom demais, né? As sementes da grandeza estão em você. Nós vamos ler Gênesis capítulo 1, versículo 27. Eu estou aqui com a minha Bíblia e nós vamos ler então. Veja o que diz a Bíblia Sagrada a respeito de você. Diz assim: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Quer dizer, você foi criado à imagem e à semelhança de Deus. E interessante que ele repete, né? A declaração é repetida. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. No capítulo 5, versículo 1, a Bíblia acrescenta que você foi criado à imagem de Deus. Então, Deus criou os seres humanos tão semelhantes a Ele mesmo, como qualquer criança pode ser semelhante a seus pais naturais. Essa questão da genética me fascina. Às vezes você vê... outro dia eu estava caminhando numa calçada e eu olhei à minha frente um pai com um filho. O pai era cambota, perna cambotinha, sabe? E aí eu olhei para o filho pequenininho, de mãos dadas com o pai,
também cambotinha, igualzinho o pai. Quer dizer, essa questão genética é interessantíssima, né? Porque o filho, ele tem essa tendência a se parecer com o pai. Mais tarde, né, a Bíblia, depois que fala da criação, ela também nos informa que Adão e Eva tiveram outro filho. Esse filho se chamou Sete. E as mesmas palavras são usadas para descrever a semelhança entre Sete e Adão, que era o pai dele, né? Essas palavras utilizadas servem também para descrever a semelhança entre você e o seu pai. Você foi criado à imagem e à semelhança do seu Criador, do seu pai, né? Nós vamos ler aqui na Bíblia, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Gênesis capítulo 5, versículo 3. Olha aqui o que está escrito. Quando Adão completou 130 anos, gerou um filho à sua semelhança, como sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Quer dizer, assim como Adão foi criado à semelhança de Deus, do Criador, agora Adão tem o seu primeiro filho, e esse filho nasce à sua imagem e à sua semelhança. Então, você percebe o seguinte, que tudo que se pode dizer a respeito dos pais, a princípio, pode ser dito também a respeito dos seus filhos, porque há uma tendência de que um seja semelhante ao outro. Você está entendendo? Então, a Bíblia, ela diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança do Criador, do nosso Pai. Portanto, nós temos na nossa natureza, e isso explica a primeira frase do nosso estudo, lá em cima, as sementes da grandeza estão em você. Quer dizer, você foi criado originalmente para ser semelhante ao próprio Deus. Isso é coisa pra caramba. Isso é muita coisa. Você foi criado para ser semelhante ao próprio Deus. Então, você observa que a Bíblia, que é a revelação de Deus, explica claramente o modo de vida que Deus planejou para você, para mim, por termos sido criados à sua imagem e à sua semelhança. Vamos ler na nossa Bíblia em Gênesis, vamos voltar para o capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, nós vamos agora ler o versículo 28. Deus diz aqui, olha, vou ler aqui na minha Bíblia. Deus os abençoou, quer dizer, os seres humanos, né? Abençoou Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Olha que coisa legal. Você foi criado já com o propósito de ter domínio sobre toda a criação de Deus, sobre todos os seres vivos da terra. Então, a gente sabe, a gente não pode, de maneira nenhuma, permitir que o inimigo, ou qualquer outra coisa, ou qualquer outra pessoa, venha nos tirar dessa verdade. O fato é que Deus não nos planejou para a pobreza, a inferioridade, a enfermidade, a depressão, sabe? Deus não nos criou para sermos inferiores, sabe? Aliás, nem você e nem ser humano nenhum. O que faz
com que estejamos inferiorizados, destruídos, perturbados, sofridos, é o diabo. É o nosso inimigo. Ele sim, ele veio para roubar, matar, destruir. Ele é que trabalha para nos deixar envergonhados, endividados, nas mãos de agiotas, sem crédito, sem valor próprio, sem amor próprio, sem autoconfiança, sem autoestima. Sabe, quando você se vê tão pequenininho que o inimigo vem e esmaga você do jeito que ele quer fazer. Sabe, é isso que o inimigo quer, mas Deus não. Deus não, sabe? Deus não. Sabe, esse princípio tem que estar enraizado em você. Por isso que a gente, nesse treinamento, antes da gente prosseguir e entrar em outros assuntos extremamente importantes, esse princípio tem que ficar enraizado em você. Você não pode dar mole, você não pode balançar, titubear, senão vem o inimigo e começa a colocar um monte de mentiras no teu coração. Sabe, você tem que estar firme ali. Não, eu sou o melhor de Deus. Eu fui criado para ser vencedor. Eu tenho a semente da grandeza em mim. Eu sou o cara que deu certo. Vai dar certo. Tudo que eu fizer vai dar certo, porque o Senhor é comigo. Entende? É dessa forma, meu amado irmão, meu querido, que você tem que pensar. A base do evangelho passa por aí. Você tem que acreditar que Deus quer o melhor para você. Senão fica difícil, senão fica complicado. Se você continuar deixando o inimigo colocar um monte de desgraça na sua cabeça, vai ser, né? Vai ser difícil, né? Você tem que tirar essas coisas ruins da sua cabeça e receber esse princípio, esse ensinamento tem que virar um princípio na tua vida. Princípio de vitória, princípio de vida. Você está entendendo? Bom, vamos lá. Então está aqui na apostila, olha, o primeiro passo é reconhecer o seu valor. Sabe, quando você age dessa maneira, então as sementes da grandeza que a gente falou aqui no princípio, porque você foi criado para ser grande, então as sementes da grandeza passam a germinar em você, sabe? Você tem que reafirmar a cada dia o seu valor, para que as suas atitudes sejam transformadas, para que você possa começar a pensar como um vencedor, a pensar como alguém que está disposto a crescer. Você tem que começar a pensar como quem tem sucesso na vida profissional, financeira, dar passos de fé, investir em você mesmo. Porque se você passa a acreditar que você tem a semente da grandeza, então você, sabe, com um pouquinho de cuidado, você vai fazer germinar essa semente dentro de você. E aí ninguém vai te segurar não, irmão. Ninguém vai te segurar mais. Você vai arrebentar. Você vai ser um vencedor em todas as áreas da sua vida, vai se tornar confiante, você vai passar a conquistar a confiança das pessoas, vai tomar decisões corajosas, ousadas, vai parar de perder grandes oportunidades, que eu acredito que você já tenha perdido inúmeras grandes oportunidades, sabe? Quando você se conscientiza de que a semente da grandeza está em você, você começa a agir de forma diferente, pensar de forma diferente. Eu sou um vencedor, eu vou vencer, eu vou comprar, eu vou fazer, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer esse problema que está dentro da minha casa. E isso nós chamamos de fé. Isso nós chamamos de fé. Você passa a viver pela fé. Entende? Bom, vamos lá. O que mais que diz aqui na nossa apostila? Diz aqui, ó, tudo que vem de Deus é canalizado através de você. Quanto mais forte Deus estiver em você, Ele poderá elevar cada vez mais os outros que te cercam, sua família,
através de você. Quanto mais Deus quanto mais Deus encher o teu coração de amor, quanto mais você estiver cheio de amor, mais você vai expressar esse amor. Você está entendendo? Gente, olha, pessoas pobres não podem ajudar pessoas pobres. Entende? Você tem que estar forte para você ajudar quem está fraco. Você tem que estar por cima para poder ajudar quem está embaixo. E é isso que Deus planejou para você. Pelo amor de Deus, é isso que a gente está tentando explicar através desse treinamento. Deus vai usar você para socorrer outras pessoas. Você vai ser o José da sua família. A gente vai ter oportunidade de falar sobre José aí para frente. José do Egito. Deus vai usar você. Você é o ponto de partida de Deus. Está em amarelo aí. Pega na apostila aí. Está em amarelo aí na sua apostila. Você é o ponto de partida de Deus. Como é que Deus vai abençoar a sua família? Vai ser através de você. Por isso é que você tem que ficar firme nesse treinamento. Você tem que crescer, aprendendo a se posicionar, aprendendo a usar a sua fé da maneira correta, porque Deus vai usar você. O ponto de partida de Deus para abençoar toda a sua casa, é você mesmo. Você entende? Esse é o grande problema das pessoas, sabe? As pessoas não se valorizam, as próprias pessoas se depreciam, sabe? Usando drogas, se prostituindo, sabe? As próprias pessoas se destroem, depois elas se sentem lá tão pequenininhas, sabe? As fezes do mosquito, lá, aquela coisinha mesmo, sabe? Aí fica difícil. Como é que você vai crescer se você não acredita em você mesmo, se você não tem visão de crescimento, sabe? Às vezes a pessoa olha no espelho, aí não gosta de nada, ela não gosta de nada, não gosta nem do cabelo dela, não gosta nem do nariz dela, não gosta de... Sabe, a pessoa vive se recriminando, porque ela não aprendeu a se amar. Ela tem que ter amor próprio, ela tem que acreditar que ela é o melhor de Deus. Isso é fundamental para quem quer crescer, para quem quer ser abençoado, para quem quer comer o que há de melhor nesta terra. Bom, eu acho que já acabamos aqui. Eu queria apenas que você dissesse assim: eu fui feito para o sucesso. Repete comigo. Eu fui feito para o sucesso. Deus me fez para o sucesso. Eu não fui colocado aqui nesse mundo para ser envergonhado, para viver solitário, para viver deprimido, da depressão. Não fui colocado aqui nesse mundo para ter uma vida tão mesquinha, tão sem novidade, sem boas notícias, sem novidades boas, sabe? Eu fui colocado aqui para reinar, para vencer. Eu queria que você, a cada manhã, sabe, fizesse essa oração que está no final da apostila. Você acordasse e você dissesse: bom dia, Deus, vejo em mim a obra das tuas mãos, fui feito de forma habilidoso, criado para ser o teu sócio. Olha que bacana. Senhor, tu pareces magnífico em mim nesta manhã. Que coisas boas, produtivas, tu e eu praticaremos hoje. Legal, né? Bacana. Que legal, que bacana. Para encerrar, meu irmão, você tem que entender a grandeza do seu potencial. Eu vou voltar à primeira frase que a gente leu lá no início da nossa apostila. As sementes da grandeza estão em você. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.